preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, eu preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Hoje nós vamos falar sobre o sábado, o quarto mandamento da lei de Deus. O sábado ou domingo, que dia os cristãos devem guardar? É o nosso estudo de hoje. É um estudo muito importante. Vale a pena prestar muita atenção. E eu quero também agradecer a presença de todos que estão acompanhando conosco esta série de estudos, esta série de conferências. Que Deus seja louvado. Que o Espírito de Deus possa abençoar a sua vida, os seus familiares, para que vocês possam compreender qual a vontade de Deus expressa na sua santa palavra. Jesus tem um dia especial. Achei-me em espírito no dia do Senhor. Apocalipse, capítulo 1, versículo 10. João, ele disse: achei-me em espírito no dia do Senhor. Vamos ver então qual é
este dia? Qual é o dia do Senhor? Qual é o dia especial para Jesus? Vamos ver qual é o dia especial para Jesus. Porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Mateus capítulo 12, versículo 8. Aqui fala, porque o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Portanto, o Senhor Jesus, Ele é o Senhor do sábado. Quando João diz, achei-me em espírito no dia do Senhor, então, ele achou-se em espírito no dia do sábado. Então, o sábado é o dia do Senhor. Cristo é o Senhor do sábado. Então, o sábado é o dia do Senhor. Ora, Jesus é o Senhor do sábado. Então, o sábado é o dia do Senhor. Em Isaías, capítulo 58, versículo 13, o sábado é chamado de o meu santo dia. Isaías, capítulo 58, eu faço questão de lermos juntos estes textos, porque são muito importantes para nós. Isaías capítulo 58, versículo 13. Se desviares o teu pé do sábado de fazer a tua própria vontade no meu santo dia, e se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falar as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Em Isaías 58, está escrito, se desviares o teu pé de profanar o sábado, de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, mas se chamares ao sábado deleitoso, santo dia do Senhor, digno de honra e honrares, não seguindo os teus próprios caminhos, não falando as tuas próprias palavras, não falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor, e eu te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança do teu pai Jacó. Qual é a herança de nosso pai Jacó? A vida eterna. Portanto, vale a pena obedecer a palavra de Deus e guardar também o santo sábado, conforme está escrito na sua santa palavra. 2500 anos antes do surgimento dos judeus, Jesus criou e santificou o sábado. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Portanto, todas as coisas foram feitas por Ele, através do Senhor Jesus, como Deus Criador, Pai, Filho e Espírito Santo, a Santíssima Trindade. Deus então criou todo o universo, e o sábado também foi criado por Deus. Portanto, o sábado foi criado muito antes de existir a nação judaica, os judeus. Portanto, o sábado foi criado para um dia de repouso, um dia de descanso, um dia em que nós dedicamos para adorar o nosso Deus. Nós temos 6 dias para que nós possamos trabalhar e ganhar o nosso pão, mas o 7º dia é o sábado do Senhor nosso Deus, que deve ser observado, santificado, respeitado e guardado pelo poder de Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. São João capítulo 1, versículo de 1 a 3. Todas as coisas foram feitas por ele. Então o Senhor Jesus criou todas as coisas, inclusive o santo sábado. Jesus foi específico e detalhista.
lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Então, o Senhor Jesus, ele colocou no 4º mandamento: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar, tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Observem que o único dia da semana em que nós vemos Deus abençoando, Deus santificando, Deus descansando, é no sábado. Agora, eu pergunto, Deus criou este mundo em 6 dias, no 7º dia ele descansou. Estaria Deus cansado? Deus não se cansa. Ele descansou para dar o exemplo para nós, para que nós possamos também descansar nesse dia sagrado, o santo sábado, e dedicar esse dia para louvar o nosso Deus. Logo pela manhã, virmos para a igreja, participarmos da escola sabatina, participarmos do culto, cantar hinos de louvor ao nosso Criador. Então Deus colocou esse santo dia, e esse dia é o dia que nós, os cristãos dedicamos para Deus, para que nós possamos então nos preparar também para um dia, guardar esse dia lá na nova terra, juntamente na presença de Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Então, ninguém, o sábado, nem o visitante, nem até os animais precisam descansar nesse dia, para receber forças, vigor, para terem também energia, para prosseguir os seus trabalhos durante a semana. Nós sabemos que no interior utiliza muitos animais para fazerem ali os trabalhos, os bois, os cavalos, enfim, todos os animais também precisam descansar, porque todo ser humano, os animais precisam de um dia de descanso, e nós como seres humanos vamos dedicar esse dia, além de descansarmos, adorar o nosso Criador. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Êxodo capítulo 20, versículo de 8 a 11. Então nós precisamos guardar esse santo dia, porque guardar o sábado é uma bênção de Deus para nós. E quando Deus disse, lembra-te do dia do sábado para o santificar, porque na sua onisciência, ele sabia que o homem iria esquecer. Por isso ele dá essa advertência, lembra-te do dia do sábado para o santificar. É interessante que ele não fala domingo, ele não fala segunda, ele não fala terça, ele não fala quarta, ele não fala quinta, ele não fala sexta. Ele fala, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Foi Jesus que criou e tornou o sábado santo. Portanto, o sábado é cristão, não judeu. Então foi Jesus que criou o sábado, portanto o sábado não é dos judeus. Antes que existisse a nação judaica, o sábado já havia sido criado. O mesmo Jesus que criou o sábado sempre o guardou. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado na sinagoga segundo o seu costume e levantou-se para ler. Lucas capítulo 4, versículo 16. Então fala que o Senhor Jesus, indo para a sinagoga, segundo o seu costume, e era sábado.
Cada sábado, o Senhor Jesus, ele tinha por costume ir à sinagoga, ir à igreja, adorar o Pai. Portanto, se alguém falar, olha, eu estou acostumado a vir a este ambiente, a vir a este local, todos os sábados, se é um costume, porque eu estou ali frequentemente. Então Jesus, ele tinha por costume ir aos sábados às sinagogas para adorar o Pai. Deus nunca muda. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Portanto, Deus não muda. Deus não muda. O ser humano muitas vezes prometem as coisas, estão sempre mudando de opiniões, de posições. Porém, Deus não muda. Eu, o Senhor, não mudo. Então Deus criou o sábado e o sábado é eterno. Nós vamos também guardar o sábado na eternidade. Jesus deixou o seu exemplo. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Então, quando o Senhor Deus criou este mundo, após a criação, Deus descansou. Como eu já mencionei, Deus não estava cansado, Ele descansou para dar o exemplo, para mostrar para nós seres humanos que nós necessitamos também de um dia de descanso, esse dia dedicado a Deus, para adorar o nosso Criador. Portanto, o sábado é um dia deleitoso, um dia maravilhoso, onde nós esquecemos as coisas do dia a dia, o corre-corre da semana. Já no pôr do sol da sexta-feira, ali para nós inicia-se o sábado, sexta-feira, ali por volta de 4 horas da tarde, 5 horas, todos os cristãos deveriam estar reunidos ali com seus familiares para fazer o culto de pôr do sol, porque logo em seguida nós iremos receber o sábado, porque o sábado é de uma tarde a outra tarde celebrareis os meus sábados. Portanto, o sábado começa no pôr do sol da sexta-feira, terminando no pôr do sol do sábado, 24 horas sagradas, adorando o nosso Deus. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Gênesis capítulo 2, versículo de 1 a 3. Então Deus abençoou, Deus santificou e Deus então descansou no dia do sábado. Abençoar significa tornar feliz. Santificar é separar para uso sagrado. Portanto, Deus separou esse dia para uso sagrado. O sábado não pertence a você, o sábado não me pertence, o sábado pertence a Deus. Portanto, nós temos a semana toda para trabalharmos, ganhar o nosso pão, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, mas o sábado pertence a Deus. Foi um dia separado, tornado feliz, um dia consagrado para adorarmos o nosso Deus. A sinceridade com que as pessoas guardam outro dia da semana não o torna santo. É interessante observar isso. A sinceridade com que as pessoas guardam outro dia, quer seja o domingo ou qualquer outro dia, não torna esse dia santo. O único dia que a Bíblia fala que é santo é o sábado, o único dia em que Deus abençoou, santificou e descansou. Criado por causa do homem. O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Marcos capítulo 2, versículo 27. O sábado ele foi criado por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Esse terno ele foi feito porque eu preciso de um terno para estar aqui pregando, falando, investindo bem. Então esse terno foi criado para mim. Não, eu não fui criado para esse terno. Então o sábado ele foi criado para o homem e não o homem para o sábado. O tempo foi perdido ao longo dos séculos.
Por sua rigidez, os judeus jamais perderam de vista o sábado. O sábado nunca se perdeu no tempo, inclusive os judeus, pela sua rigidez, nunca jamais perderam de vista o sábado. O sábado é o mesmo sábado da criação. O sábado que nós guardamos hoje é o mesmo sábado que fez parte da criação. Portanto, não foi perdido nos séculos o dia do sábado. Mudança do calendário juliano para gregoriano, alguns dias foram omitidos, mas a sequência dos dias semanais não sofreu qualquer alteração. Houve uma mudança do calendário, porém a sequência dos dias não sofreu nenhum tipo de alteração. Portanto, Deus também ele cuida desse dia, porque esse dia pertence a Deus. Aliás, todos os dias pertencem a Deus. Só que este dia é dedicado, é consagrado para a adoração dos filhos de Deus em todo o universo. É um dia em que todos se dedicam ao Senhor para adorar o seu santo nome. Tabletes babilônicos de argila com registro de eclipses. Astrônomos descobriram que não se perdeu nem um minuto de qualquer dia ao longo de toda a história da humanidade. Então, os astrônomos, eles já pesquisaram, os cientistas, nunca se perdeu um minuto, um segundo sequer, em toda a eternidade. Portanto, essa sequência, as leis que Deus criou são perfeitas. Os discípulos continuaram a guardar o sábado após a morte de Jesus? Vamos ver essa pergunta, se os discípulos continuaram a guardar o sábado após a morte de Jesus. Em São Lucas capítulo 23, versículo 54 em diante. E era o dia da preparação e amanhecia o sábado. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galileia seguiram também e viram o sepulcro e como foi posto o seu corpo. E voltando elas prepararam especiarias e ungüentos. E no sábado repousaram conforme o mandamento. Observem que fala aqui, Jesus já estava morto, mas as mulheres foram preparar aromas, especiarias, e no sábado repousaram, descansaram conforme o mandamento. Ora, se o sábado tivesse sido pregado na cruz, se o sábado tivesse sido abolido, por que eles estavam guardando o sábado conforme o mandamento? Eu me lembro, eu frequentava uma igreja que não observava os mandamentos de Deus, não guardava também o sábado. Um dia, eu tive um contato com uma moça da igreja adventista do sétimo dia, e eu comecei a estudar a palavra de Deus. Me ofereceram um estudo bíblico, e eu passei a estudar a Bíblia Sagrada, até que chegou nesse texto. Quando eles me apresentaram esse texto, falei, pode parar. Elas se assustaram. Falei, por que vocês se assustaram? Eu falei assim, pode parar, porque a partir de hoje, depois de ler este versículo, eu pude compreender plenamente que o sábado não foi abolido. E a partir de hoje, com a ajuda de Deus, com o poder do Espírito Santo, eu quero guardar esse santo dia. E faz cerca de quase 30 anos que eu estou aí, pela graça de Deus, pelo poder de Deus, guardando esse santo dia, e tem sido uma bênção muito grande na minha vida. Deus não tem deixado faltar nada para mim, e eu agradeço a Deus pelo privilégio de ter conhecido a sua santa palavra, os seus mandamentos, e também o privilégio de guardar esse santo dia. O livro de Lucas foi escrito 28 anos depois da ressurreição, mas o registro ainda diz que eles descansaram segundo o mandamento. Observe que o livro foi escrito muito depois, 28 anos depois da morte de Jesus. No entanto, eles permaneceram guardando todos os mandamentos. Dia de preparação, sexta-feira.
sétimo dia, o sábado, primeiro dia da semana, o domingo. Então, a sexta-feira é o dia de preparação. É aquele dia que nós deixamos tudo arrumado, preparamos a alimentação, ali sapato engraxado, as roupas preparadas, deixa tudo pronto, para ali às 4 horas da tarde, 5 horas, reúne toda a família, começam a cantar hinos de louvor a Deus, se preparando para receber o sábado. Então a sexta-feira é o dia de preparação, preparar todas as coisas para recebermos o sábado. Então, quando o sol se põe, começa o sábado, pela manhã nos levantamos bem cedinho, nos preparamos, tomamos o nosso banho, e nós chegamos aqui na igreja para louvar a Deus, cantar hinos de louvor ao nosso Criador, passar um dia maravilhoso na presença de Deus, sairmos para o trabalho missionário, visitar os órfãos, as viúvas, os encarcerados, os enfermos, fazer o trabalho missionário, ajudar uma pessoa doente. É lícito fazer o bem aos sábados. Esse é o trabalho que Jesus realizou durante a sua vida aqui na terra, dando exemplo, curando as pessoas. E nós, como cristãos, também temos que dedicar o nosso tempo para fazer o bem aos nossos semelhantes, durante toda a semana e também nos sábados. Primeiro dia da semana, o domingo, primeiro dia da semana, Jesus, então, ele ressuscitou, ele morreu na sexta-feira, descansou no sábado e ressuscitou no primeiro dia da semana. Então, no primeiro dia da semana, no domingo, começam nossas atividades, saímos para o nosso trabalho, para ganhar o nosso pão. Então, Deus vai abençoar muito a nossa vida, e nós vamos ter uma semana abençoada, para no sábado seguinte, estarmos aqui na igreja, adorando o nosso Deus. De pôr do sol a pôr do sol, sábado de descanso solene vos será. De uma tarde a outra tarde celebrareis os vossos sábados. Levíticos capítulo 23, versículo 32. Então, de uma tarde a outra tarde celebrareis os vossos sábados. Como já foi mencionado várias vezes, o sábado ele inicia no pôr do sol da sexta-feira e termina no pôr do sol do sábado. 24 horas com Deus. É maravilhoso guardar esse dia, é uma bênção para todos aqueles que observam esse santo dia. Sinal de fidelidade: também lhes deis os meus sábados para servirem de sinal entre mim e vós. Ezequiel capítulo 20, versículo 12. Então o sábado ele também é um sinal, é um selo de Deus. Eu fui criado no interior, e ali havia muitas criações, animais. Imagine você tem ali uma criação de vacas holandesas, quase todas a mesma cor, preta e branca, e o vizinho também ele tem uma criação de vacas holandesas, e de repente aquela cerca se rompe, e aquele gado ele mistura, e como vai identificar quem é dono daqueles animais? Sendo que todos são muito parecidos um com o outro. Por isso os fazendeiros, eles contrata um ferreiro, prepara ali um ferro com as iniciais de seu nome, e eles então esquentam aquele ferro, e eles fazem uma marca ali naqueles animais. Mesmo que aconteça um acidente, um rompimento de uma cerca, mesmo que os animais venham a se misturar, não há problema, porque há um sinal, há uma marca. Assim o sábado é um sinal, é o selo de Deus na mente do ser humano, e vale a pena termos esse selo em nossos corações, porque Jesus ele voltará, e um dia nós vamos guardar esse dia no novo céu e na nova terra, e nós precisamos aprender já a obedecer a Deus aqui neste mundo, guardar esse santo dia, o dia que nós guardaremos também para toda a eternidade. O sábado será observado no céu. De um sábado ao outro virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. Isaías capítulo 66, versículo 22 e 23.
A Bíblia diz: e há de ser com os novos céus e a nova terra que hei de fazer. Estarão diante de mim a vossa posteridade e o vosso nome. E há de ser que de uma lua nova a outra, e de um sábado a outro, virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. Observem que até no céu nós vamos guardar o sábado. Portanto, eu gostaria que todos estudassem a palavra de Deus, abrissem a Bíblia Sagrada e verificassem que tudo que eu estou pregando, que eu estou falando, confira, faça como os bereanos, e vocês verão que até no céu, na nova terra, nós vamos guardar o sábado. É maravilhoso, o sábado é eterno, ele faz parte da santa lei de Deus, é o autor. Portanto, vale a pena obedecer a Deus e guardar os seus mandamentos. Do Éden perdido ao Éden restaurado, o sábado sempre será o único dia de culto. Então, do Éden lá no início, até o Éden restaurado, a nova terra, o dia de guarda sempre será o sábado. E vale a pena nós nos prepararmos para adorar a Deus face a face. Imagine ali na nova terra, na presença de Deus, na presença do nosso Criador, presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, milhares e milhares de anjos louvando a Deus e adorar a Deus face a face, guardando o santo dia ali na nova terra também. Meu amigo, minha amiga, crianças, jovens, vale a pena servir a Deus, vale a pena obedecer a Deus, vale a pena guardar os mandamentos de Deus. Que Deus abençoe a tua vida, que você possa tomar essa decisão, obedecer a Deus, obedecer os mandamentos de Deus, escritos pelo dedo de Deus. Os 10 mandamentos foram escritos em 2 tábuas, entregue a Moisés lá no Monte Sinai. Quando você guarda o sábado, você está obedecendo a Deus, você está guardando uma lei que foi proferida pelos lábios de Deus. Quando você guarda outro dia, você está obedecendo o mandamento de homens, você está seguindo tradições de homens, você está seguindo orientações de homens. Mas quando você guarda o sábado, você está obedecendo a santa lei de Deus, os 10 mandamentos escritos ali na presença de milhares e milhares de pessoas ali no Monte Sinai. É melhor obedecer a Deus que ao ser humano. Importa obedecer a Deus, é mais importante obedecer a Deus. Pedro, ele dizia, o mais importante é obedecer a Deus do que o homem. Portanto, vale a pena obedecer os mandamentos do nosso Criador, vale a pena guardar esse santo dia. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. São João capítulo 14, verso 15. Jesus fala: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Você fala: Senhor, eu te amo. Senhor, eu te amo de todo o meu coração. Tem muitos por aí pregando: Senhor, Senhor, como eu te amo. O Senhor é tudo que eu tenho na minha vida. O Senhor é a razão da minha vida. Eu te amo de todo o meu coração. Jesus fala: guarde meus mandamentos. Você fala: quais? Os meus mandamentos, os 10 mandamentos. Quais são? Os 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus, lá no Monte Sinai. São esses mandamentos que o Senhor Jesus está falando: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Portanto, demonstre este amor na prática. Fala: Senhor, eu te amo tanto, que hoje eu ouvi esta mensagem, e hoje eu compreendi que vale a pena guardar a tua lei, eu compreendi que vale a pena guardar os teus mandamentos, e a partir de hoje, eu não quero mais guardar mandamentos de homens, eu quero guardar os mandamentos do Senhor. Portanto, me dê poder para isso. E se você fizer assim, você está demonstrando que verdadeiramente ama a Deus. Meus queridos, este foi o estudo deste dia. Guardar o sábado é maravilhoso. Eu me lembro quando eu conheci esta verdade. Eu trabalhava na maior firma automobilística que tem no mundo. O dia que nós mais trabalhávamos eram os finais de semana, principalmente o sábado. Mas um dia alguém me falou dessas verdades.
E como eu já mencionei quando eu li São Lucas 23, 54, que as mulheres repousaram conforme, segundo o mandamento, e eu tomei a minha decisão. Naquela época eu trabalhava nessa empresa, ganhava muito bem, era um profissional, ganhava um salário muito alto, e agora tomei a minha decisão. E eu precisava conversar com o feitor, com o meu encarregado, mas por outro lado também precisava do meu trabalho. Entrei no meu quarto, me ajoelhei e falei: ó meu Deus, eu pude conhecer através da tua santa palavra que o sábado é o quarto mandamento e faz parte da lei do Senhor, e o sábado foi escrito pelo teu próprio dedo, e o Senhor disse: lembra-te do dia do sábado para o santificar. E eu tomei a minha decisão de obedecer o Senhor. Necessito do meu trabalho, e eu vou conversar segunda-feira com o meu feitor. O Senhor é dono do universo, o Senhor é dono de bilhões e bilhões de planetas, o Senhor é dono do ouro, da prata, o Senhor é dono de todas as coisas, e o Senhor é dono também desta empresa a qual eu trabalho. Portanto, eu vou conversar com o feitor, e eu peço que o Espírito do Senhor me dê sabedoria para conversar com ele, e que ele possa entender a minha posição, que estou tomando essa decisão para servir ao Senhor. Terminei de fazer a minha oração, me preparei. Na segunda-feira fui conversar com o meu feitor. Falei: senhor Valdomiro, eu estou aqui, preciso conversar com o senhor. Ele falou: pois não, Geraldo, eu trabalho aqui nesta empresa já faz algum tempo. Durante o tempo que eu trabalho aqui, o senhor tem observado, eu tenho procurado fazer o melhor, tenho procurado desempenhar o meu trabalho da melhor forma possível. Eu falei: é verdade, Geraldo, nós gostamos muito do teu trabalho. Só que agora, ao estudar a palavra de Deus, ao estudar vários versículos da Bíblia, eu cheguei à conclusão, eu compreendi claramente que o sábado é o quarto mandamento da lei de Deus, escrito pelo dedo de Deus. E assim como eu tenho procurado a ser fiel aos senhores aqui nesta empresa, eu também quero ser fiel ao meu Deus. Preciso do meu trabalho, porque é através desse trabalho que eu ganho o meu pão para sustentar os meus familiares. Mas eu estou disposto a abrir mão, se for possível, se for necessário, até do meu trabalho, mas eu quero obedecer a Deus. Porque Davi disse: já fui jovem e hoje sou velho, nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. E eu tenho certeza absoluta que Deus vai cuidar de mim. Assim como Ele alimenta os pardais, Ele vai cuidar de mim. Ele parou, pensou, disse: Geraldo, eu vou lhe dar a resposta depois. Alguns dias depois ele me chamou: Geraldo, eu tive uma reunião com os engenheiros, e nós estudamos o seu caso, e nós chegamos à seguinte conclusão: que a partir de hoje, você nunca mais precisa trabalhar no sábado. Você se incomoda de trabalhar os domingos? Eu falei assim: senhor Valdomiro, a Bíblia fala: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Então, estou disposto a trabalhar todos os dias, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, viro à noite se for necessário, só não nas horas sagradas do sábado. Então, a partir de hoje, você pode guardar o sábado e pode servir o seu Deus. Trabalhei naquela empresa há muito tempo, e quando eu saí daquela empresa, resolvi pedir a conta. Esse feitor foi até a minha casa conversar com meus familiares, pedindo: não deixe o Geraldo sair, porque nós gostamos muito dele aqui na nossa empresa. Portanto, meu amigo, confie em Deus, e Ele suprirá todas as suas necessidades. Confie na palavra de Deus, faça como Davi: já fui jovem e hoje sou velho, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão.
Você que está agora conhecendo cada dia mais a palavra de Deus, tome a sua decisão ao lado de Deus, e Deus vai suprir as suas necessidades, e um dia estaremos com Ele para toda a eternidade. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe os seus familiares, e que juntos possamos guardar a santa lei de Deus, guardar o santo dia do Senhor, e um dia, no sábado, adorar a Deus face a face. Que Deus abençoe a todos, até o próximo estudo, não percam, e você vai cada dia conhecer mais a palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos, até nosso próximo estudo, amém. Eu posso ouvir, é o poder dos ventos, é o rei que vem e bem mais perto está. Posso quase ouvir trombetas dos anjos do Senhor. E ao Jesus chamar, vamos para o lar. Ao meu redor, profecias estão se cumprindo. E os grandes sinais aparecem muito mais. Posso quase ver o Pai ajuntando os seus filhinhos. E ao Jesus chamar, vamos para o lar. Jesus virá em glória pra chamar os seus filhinhos. Os mortos viverão pra encontrá-lo lá no ar. E os vivos mudarão, transformados pela glória. E ao Jesus chamar, vamos para o lar. Ao meu redor, profecias estão se cumprindo. E os grandes sinais aparecem muito mais. Posso quase ver o Pai ajuntando os seus filhos. E o Jesus chamar, nós vamos para o lar. Jesus virá em glória a chamar os seus filhos.
transformados pela glória. E ao Jesus chamar, e ao Jesus chamar, e ao Jesus chamar, o meu Jesus virá em glória pra chamar os seus filhinhos, e os mortos viverão pra encontrá-lo lá no ar, e os vivos mudarão, transformados pela glória. E ao Jesus chamar, e ao Jesus chamar, ao Jesus chamar,